Show. A gente está vindo numa série aí de mensagens sobre avivamento, né? Essa seria a terceira mensagem que eu falaria sobre avivamento dentro desse mês. E fiquei muito triste que saiu esse decreto sobre essa nova ação emergencial aí do nosso estado. E a partir de segunda-feira é tudo trancado. Infelizmente, mas a gente precisa se cuidar também, para isso passar o mais rápido possível. Então, hoje é o nosso último culto presencial do mês. Sábado que vem a gente já não está mais presencial. Espero que você não desanime, a gente vai continuar postando as coisas no Instagram, na nossa página, no Facebook, YouTube. Acompanha lá para ficar por dentro quando volta, essas coisas. Amém? O tema da mensagem de hoje é o grande terremoto. Não sei se você viu lá durante a semana, e o tema é o grande terremoto. E muito engraçado, eu estava mandando essa mensagem no WhatsApp para o pessoal, divulgando, e mandei essa mensagem para um amigo meu que está morando lá em Barcelona. É em Barcelona, né, Vicky? Ele está? E eu mandei para ele, ele falou assim, mano, você mandou isso, e essa semana ele tinha passado por um terremoto real. Ele falou que durou 5 segundos o terremoto, mas o negócio treme tudo, meu. Aí a galera tem que sair de casa, vai todo mundo para a rua, como emergência, assim, mesmo nessa situação de pandemia, vai todo mundo para a rua fica lotada de gente esperando passar esse tremor. Porque quando treme, em um horário, o pessoal fala assim, sempre quando tem um tremor, daqui a pouco tem outro. É muito curto o espaço de tempo assim para acontecer outro. Eles ficaram até 1h lá esperando ter outro mais forte, graças a Deus não teve. Aí eles voltaram para dentro de casa. Mas imagina o medo, você está lá na sua casa, do nada treme tudo e pode cair tudo em cima de você. Enfim. Mas da mesma forma que existem terremotos geológicos que acontecem quando duas placas tectônicas se encontram ou se movem e treme a terra, da mesma forma que isso acontece no físico, existem terremotos sociológicos na nossa sociedade, na nossa nação, no mundo. E a história ela está cheia de exemplos de ideias, governos, economias, que em um momento elas se colidiram, com ambas ideias diferentes, se colidiram e surge um tremor devastador, invisível, mas que vai desestruturar várias classes sociais, várias pessoas diferentes, de várias formas diferentes. Então, nós vemos choques entre tradições históricas e novas perspectivas. Por exemplo, choques de gerações mais antigas que vieram antes da gente, com pensamentos conservadores, se chocando com novas ideias, com novos ideais, com novas propostas, com novas maneiras de pensar, com novas maneiras de fazer as coisas, e acaba se colidindo e gerando um terremoto social. Ou então uma estrutura política de esquerda ou direita, onde duas ideias diferentes referentes à nossa política se chocam e acabam influenciando em desastre para ambas as partes. Ou então gerações mais antigas e mais jovens, ou então classes sociais que se chocam, culturas que se chocam. A grande questão é que esses terremotos que acontecem sempre causam mudanças significativas em nosso meio. O resultado do terremoto sempre traz mudança, algo diferente, algo novo surge. Às vezes essas mudanças cooperam para o bem, às vezes essas mudanças cooperam para o mal. E quando olhamos mais de perto, nós vemos que a maioria dos terremotos sociais que aconteceram é acompanhado ou acontece imediatamente uma maravilhosa obra do Espírito Santo. E essas maravilhosas obras do Espírito Santo nós chamamos de avivamento, que é o que a gente vem trazendo até aqui, e é sobre isso que eu quero falar, terremotos que causaram avivamento. E para falar sobre isso, eu vou contar um pouco durante a mensagem sobre a história da igreja primitiva e sobre a história da reforma protestante. E eu queria que, quando eu for contando essa história, você fosse comparando o que aconteceu lá atrás com o que nós estamos vivendo hoje, porque são coisas muito parecidas. E para começar a falar um pouco sobre a igreja primitiva, eu gostaria de começar falando a partir de Jesus.
Porque Jesus, ele viveu em um tempo de revolta sísmica, de um terremoto social. O Império Romano, ele estava no auge dele. Então, os romanos, eles instalaram um governo de marionete no meio do povo de Israel, que eram os dois grupos que ficavam se chocando o tempo todo. Então, eles começam a colocar taxas, impostos sobre esse povo, começam a colocar soldados para falar o que esse povo tem que fazer, como uma forma de humilhação dos governos passados de Davi e de Salomão. E toda aquela nação foi reduzida a servidão e escravidão para o Império Romano. E chegou um momento que essa pressão tectônica entre essas duas nações começou a se tornar insuportável. Então o povo de Israel começa a clamar pelo Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, que viria um Messias e iria libertar o povo. Então o povo de Israel começa a clamar por ele para libertar eles do Império Romano. E eles achavam que esse rei conquistador iria salvar eles do Império Romano. Mas Deus tinha planos diferentes para aquela nação. E junto com tudo isso que ia acontecendo na esfera terrena, esse choque entre nações, existiu uma outra pressão ainda maior acontecendo na esfera invisível, na onde nós não podemos ver. Então começa a nascer uma pressão vinda do céu com o plano de enviar Jesus Cristo até aqui. Ok, caiu aqui, ó. E cada uma dessas pressões estavam dando direções diferentes. Cada uma estava indo para o lado, porque as forças do céu estavam pressionando as forças da terra de um povo que se rebelou contra Deus e estava fugindo de Deus, enquanto Deus queria resgatar esse povo. Então são duas pressões que estão indo em completamente direções opostas. E quanto mais Deus atraía o povo, mais a humanidade resistia. Então, como está escrito em Gálatas, na plenitude do tempo, Deus colocou de lado sua divindade, se tornou carne e viveu como um homem simples e cheio do Espírito Santo. Então a pressão entre terra e céu só aumentou, porque Jesus veio e começa a libertar o povo, começa a realizar milagres, começa a fazer maravilhas, e tudo isso representava um ataque contra o mal que havia usurpado a terra. Mas somente quando Jesus foi traído e crucificado, que ocorreu um terremoto eterno, e esse terremoto, ele ressoou na eternidade. É a partir desse terremoto que aconteceu entre a esfera invisível e a esfera visível, que nós temos acesso à eternidade, tanto para o bem, quanto para o mal. Quando aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, a grande pressão entre terra e céu foi liberada. E é por isso que Jesus é chamado de Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A questão aqui é que Jesus, ele nunca foi um plano B para a humanidade. A humanidade o tempo todo resistiu a Deus. E essa pressão vinda de Jesus Cristo para resgatar a humanidade, ela acontece desde a criação do mundo. Porque Deus já havia planejado que um dia Jesus precisaria vir. A questão é que o avivamento é resultado da soberana obra de Deus na esfera invisível, que é iniciada com uma pressão provocada por eventos humanos na esfera visível. Então o avivamento ele é resultado do ser humano querer se afastar de Deus e produzir um caos na terra, com Deus querendo resgatar esse ser humano. E isso chega a um ponto tão insuportável que ocorre o avivamento. E o profeta Isaías, ele fala a respeito disso, quando ele descreve um grande confronto entre luz e trevas, e a luz prevalece porque a glória de Deus estava sobre ela. E à medida que a pressão entre céu e terra cresce, só aumenta a fome no coração do ser humano pelo Espírito Santo.
E é aí que eu começo a falar sobre a igreja primitiva. Muitos dizem que a igreja primitiva ela só teve sucesso por conta da perseguição aos cristãos e por conta dos martírios. Para quem não sabe, um mártir é aquele que morre em favor do evangelho. Tanto que Tertuliano ele disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É só através deles, que nós podemos estar aqui hoje, por conta dessa perseguição e por conta dessa pressão contrária à vontade de Deus. Então só ocorre avivamento se existe uma pressão contrária à vontade de Deus, mas a vontade de Deus tentando nos resgatar. O martírio e a perseguição aos cristãos era contrário à vontade de Deus, mas aqueles homens, eles estavam indo a favor da vontade de Deus, agindo sobre o poder de Deus. Então ocorreu o avivamento e o surgimento da igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela permanece com uma força avivadora até a igreja começar a ser legitimizada lá em 312 depois de Cristo. Então eles vieram com essa força até esse momento, quando de fato a igreja recebe, ela é identificada como a religião da nação da Inglaterra. Porém, nesse momento, quando isso acontece, que o cristianismo ele é instituído como a religião do Estado, a perseguição ela não começa mais a vir de fora, mas de dentro. E eu queria entrar um pouco nesse ponto, e comece a comparar o que aconteceu com o que acontece hoje. A religiosidade, a corrupção, fez com que 300 anos de perseguição não conseguiram fazer com a igreja primitiva. Eles destruíram a igreja por religiosidade e corrupção. E algo bem semelhante com o que acontece nos dias de hoje. Pessoas pregando o famoso legalismo, que ao invés de você seguir o caminho, porque Deus te encontrou, você só consegue ser encontrado por Deus se você fizer tudo certo, se você não fizer tatuagem, se você cortar o cabelo do tamanho certo, se você não fizer isso ou aquilo, se você andar do jeito certo, se você se vestir do jeito certo. E a igreja, nesse tempo da igreja primitiva, a própria igreja fez isso com o povo. Fora a corrupção, que eles ofereciam coisas como se fossem coisas sagradas, e enganavam o povo vendendo aquelas coisas e usando para eles mesmos. E é um pouco semelhante com o que a gente vê na igreja nos dias de hoje. Pastores pregando teologia da prosperidade, que você só tem o seu lugar garantido se você dá tanto na casa de Deus. E isso tem destruído a igreja. Eles começaram a diluir o poder da fé verdadeira e a poluir a cultura do avivamento. E isso chega a um ponto extremo. E o que vem a seguir são 1000 anos de escuridão, que chamamos de Idade das Trevas. 1000 anos de escuridão para aquela nação. Foi então que surge a Reforma Protestante. Ela começa oficialmente em 1517, quando Lutero ele prega as 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos, na Alemanha. E isso ocorreu em um momento de grande perseguição religiosa e opressão política. E também foi uma época de um terremoto cultural e social. Porque naquele momento o trauma das calamidades da peste negra estavam no auge. Era a lembrança recente no coração das pessoas, a perda pela doença, as mortes comuns que eles viam o tempo todo. Começa a crescer a fome por explicação e entendimento que alcança o ápice, porque a ciência, a educação e haviam reformas políticas que o povo não entendia o porquê, e eles tinham essa sede de buscar entendimento, de buscar soluções. E algo muito semelhante com o que a gente vê hoje em dia. O ser humano o tempo todo buscando entender reformas políticas, o porquê da doença, como solucionar essa doença. A doença e a morte está presente no nosso dia,
por conta do coronavírus. E tudo isso, na época da Reforma Protestante, reunia os ingredientes para uma revolução cultural. Porque apesar de Lutero e Calvino, que eles foram os primeiros líderes da Reforma, serem homens imperfeitos, e eles até brigavam entre eles, eles foram capazes de permanecer firmes contra o poder da Igreja Católica e liberar uma fé renovadora para aquele povo. Eles viram um novo nível de liberdade religiosa. E naquele momento começa um despertar espiritual da nação. No meio de toda essa confusão, onde o homem, naquele momento, estava buscando resposta para a doença, resposta para a reforma política, resposta para a reforma da educação, resposta para a reforma do sistema prisional da nação, eles estavam totalmente indo contra o que Deus tinha para eles, buscando outras coisas. Foi nesse momento que acontece um despertar espiritual. E durante o século seguinte, esse movimento protestante continua a se desenvolver. E com o tempo surgem os puritanos. Para quem não sabe, os puritanos, eles eram pessoas que queriam mais pureza na doutrina. Eles acreditavam que a igreja na Inglaterra, eles ainda de fato não estavam indo totalmente contra as doutrinas da Igreja Católica. Estavam longe do ideal, longe do suficiente para ter uma doutrina pura diante de Deus. E apesar da Reforma Protestante, ela nunca ter sido, no termo literal, um verdadeiro avivamento, tudo que foi implantado durante a Reforma Protestante, o que a Reforma Protestante estabeleceu, serviu como base para o primeiro avivamento da história, que nós damos o nome de Primeiro Grande Despertar. O primeiro grande despertar, ele alcançou as colônias da Inglaterra e dos Estados Unidos durante um período de declínio moral, agitação social e agitação política. Então, mais uma vez, o primeiro grande despertar acontece em um momento de revolta cultural, revolta política e de declínio moral do homem. Nesse momento, a Inglaterra está passando por crise na questão de alcoolismo, na questão da imoralidade sexual, na questão do sistema prisionário, de prisão deles, que eles não tinham um sistema forte. E o ponto ápice era a questão do enforcamento em praça pública, que estava no auge. Era o entretenimento da nação ver as pessoas sendo enforcadas em praça pública. E mais uma vez, além desse período de crise moral e social, houve doenças, epidemias, grandes crises econômicas por conta das doenças. E todos esses fatores contribuíram para a fome espiritual que deu origem ao primeiro grande despertar. E assim como em todos os avivamentos, quando o objeto inflamável está no seu lugar certo, e o objeto que precisa queimar também está no seu lugar certo, a única coisa que precisa é uma fagulha para isso incendiar. E no caso desse grande despertar, 2 fagulhas foram acesas por 2 líderes completamente diferentes um do outro. O primeiro é John Wesley e o segundo Jonathan Edwards. E esse primeiro grande despertar foi uma medida muito grande de pessoas que já frequentavam a igreja, porém na sua maioria era jovem, e eles ainda não tinham um entendimento de fato o que era o cristianismo. Então Edward, com a sua teologia, com a sua sabedoria sobre a Bíblia, ele deixa uma riqueza de ensinamentos para aquele povo. E ensina o caminho do avivamento. E do outro lado, Wesley, que ele foi o mais apostólico entre os dois, ele foi o único capaz de construir uma cultura do avivamento que dure até hoje. Tanto que a nossa igreja, a Igreja do Nazareno, vem do metodismo, que foi algo iniciado por John Wesley.
E nossa igreja, ela é armínio-wesleyana, que segue as doutrinas de John Wesley. Então a vida de Wesley dá fruto até hoje. E Wesley ensinou seus seguidores a necessidade de viverem um estilo de vida santo. Wesley ele ensina sobre santidade. E o que eu quero falar sobre Wesley é que a vida santa que ele ensinava para o povo alcançou a sociedade e promoveu todo tipo de transformação social, não só espiritual, mas na sociedade. A vida e a obra de Wesley promoveu a extinção do comércio de escravo, a reforma educacional, a reforma do sistema prisional e o desenvolvimento de novas regras que protegia o trabalho infantil. Em uma pesquisa feita em 2002 pela BBC, Wesley foi considerado o homem mais influente da história da Inglaterra. A questão é que quando lideramos e permitimos que a nossa liderança seja usada pelo Espírito Santo, nossa cultura do avivamento não atinge só a igreja, mas atinge toda a sociedade é transformada. Depois disso, de maneira muito semelhante, tivemos o segundo grande despertar, o terceiro grande despertar, o despertar pentecostal e o movimento Jesus. Todos eles aconteceram da mesma forma, depois de um grande terremoto cultural, político, social, moral, e logo em seguida, o avivamento. Porque o povo estava se movendo em direção contrária ao que Deus queria, e Deus começa a se mover na direção do povo, para resgatar o povo. E quando os dois vão em direções opostas, eles acabam se chocando, e acontece o grande terremoto. Amém? Bom, com isso, eu gostaria de dizer que é só uma questão de tempo para experimentarmos um novo grande despertar global, que será muito maior em abrangência do que qualquer um que já existiu na história, e muitos acreditam que envolverá mais de 1 bilhão de almas. E quando a gente ouve de primeira sobre um despertar com mais de 1 bilhão de almas, às vezes parece uma fantasia ou algo improvável de acontecer. Mas se a gente começa a olhar de perto, a gente pode observar que essa colheita, ela não é só possível, mas ela é também muito provável. E eu não quero trazer aqui só palavras de tentativa de fé em você, ou uma tentativa de te empolgar para isso, mas trazer realidades e sinais. Eu quero trazer indicadores que nós vemos que apontam para esse grande despertar. Porque é a primeira vez na história que a população mundial é grande o suficiente para acontecer um despertar de mais de 1 bilhão de almas. E existe um avivalista que ele fala que ele teve um sonho, lógico, não sei ao certo se isso é inspirado por Deus ou não, mas eu achei muito interessante. No sonho dele, tinham 7 bilhões de pessoas numa fila, indo longe para Deus, se distanciando de Deus, e uma parte bem pequena na outra fila. E em questão de momentos, com o estalar de dedos, 1 bilhão de pessoas saem da fila da esquerda e vão para a fila da direita, e ele começa a acreditar que aquilo é sinal desse grande despertar. Mas não só ele, muitos avivalistas apontam para isso. Porém, existem diversos fatores sociológicos que trabalham juntos para criar um ambiente perfeito para que o Evangelho toque 1 bilhão de almas. Eu queria falar do primeiro indicador, que é o indicador sociológico. Em 2001, ocorreu uma crise internacional que afetou o mundo todo. Fez com que as placas tectônicas sociais, culturais do mundo se chocassem. Porque agora nós nos encontramos para o combate contra o islamismo, que a partir de 2001 é a religião que só cresce até hoje. É a religião que mais cresce no mundo. E isso afetou o mundo todo. E somando com outros eventos que começaram a surgir no Brasil, e continuam surgindo até hoje, a guerra ao terrorismo, a grande mídia colocando na nossa mente a busca pelo prazer desenfreado, o núcleo familiar que está se desfazendo com o passar do tempo, em função do divórcio, em função da separação,
E hoje nós vemos casais se divorciando, se separando por nada. E a grande questão é que tudo isso pode ser algo muito maior do que já foi, porque hoje nós temos acesso à grande tecnologia, que espalha informação muito rápido. Então a abrangência disso é muito maior do que qualquer outro terremoto que já aconteceu. A boa notícia é que Deus está movendo e usando todas essas tensões tectônicas para preparar a terra para um novo grande despertar. E por conta das tradições estarem sendo abandonadas, porque nós temos que manter as tradições na igreja. A nossa geração está crescendo em um mundo sem padrões claros do que é verdade, do que é mentira, do que é uma verdade absoluta. A juventude dessa geração está sendo educada sem saber certamente o que é certo e o que é errado. E todos esses valores que estão sendo colocados na nossa geração estão criando um ambiente hostil para o cristianismo. Porque quando pregamos a nossa fé, o que a grande mídia fala é que temos discurso de ódio, somos conservadores demais, somos, sei lá, é um ambiente completamente hostil. E de primeira vista, todos esses fatores parecem ser negativos ou até desesperadores para a igreja. Mas ainda assim, essas pressões contrárias e tensões podem cooperar com os propósitos de Deus. E quando lemos aquele versículo, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a gente confunde muito. Porque nesse versículo nós aprendemos 4 coisas. A primeira coisa é que Deus age. Deus está o tempo todo agindo, Ele está o tempo todo trabalhando no bastidor desse mundo que a gente não sabe quem controla, quem manda, mas a gente sabe que Deus tem o controle e Ele age sobre o mundo. A segunda coisa que a gente aprende é que Deus age em todas as coisas. Ele não age só nas coisas boas, Ele não age só nas coisas ruins, Ele não age só nas coisas que te dão prazer, Ele age em todas as coisas Ele está agindo para um bem. E essa é a terceira coisa que nós aprendemos, Deus age para o bem. Porém esse bem muitas vezes a gente acha que é o nosso bem nessa terra. Um carro, uma casa, uma condição financeira bacana, um trabalho, uma namorada, uma esposa, uma viagem. Mas na verdade não. O bem de Deus é muito diferente do nosso bem, porque Ele trabalha para um bem supremo, o bem da salvação, o bem da eternidade, e todas as coisas apontam para esse bem que ressoa na eternidade. E a quarta coisa é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Cristo, pode ter certeza que você vai estar incluso nesse bem supremo. Por mais que Ele haja em coisas na sua vida que às vezes não te agrada, às vezes te deixa triste, às vezes te machuca, Ele está agindo para um bem muito maior do que você imagina. E eu acredito que as coisas ruins que estão acontecendo no nosso mundo, pandemia, reforma política, confusão na economia, confusão de esquerda, direita, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo por pregar seus ideais, eu acredito que é Deus agindo para o bem maior, que vai ressoar no avivamento da nossa nação. Amém? O segundo indicador que eu quero trazer para vocês que apontam para esse novo grande despertar são indicadores espirituais. Nunca antes na vida da igreja, e eu falo dessa igreja, houve um enfoque tão grande no avivamento. Tem crescido o interesse na história do avivamento em várias outras denominações também, e correntes espirituais ao redor do mundo, e existe o aumento mundial nas práticas do jejum e da oração. Pessoas buscando mais a Deus, pessoas buscando uma profundidade maior em Jesus Cristo. Existe também um movimento de sinais e maravilhas também que tem crescido constantemente. E isso é um indicativo da ação sobrenatural, que geralmente
através dessas ações sobrenaturais que se inicia um avivamento. Porque como está escrito em Coríntios, as pessoas e o povo não vão seguir a Cristo pelos que eles ouviram de palavras sábias e persuasivas, mas sim pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. E esse mesmo amigo meu de Barcelona, ele publicou um vídeo no Instagram dele sobre um momento que ele e um amigo dele saíram na rua para pregar o sobrenatural do Espírito Santo. E eles começam a orar pelas pessoas, e pessoas são curadas, pessoas têm as suas vidas restauradas, pessoas encontram de fato com Jesus Cristo, porque esse movimento tem crescido. E é disso que precisamos, é através disso que as pessoas vão se convencer do poder de Cristo. Não com palavras de sabedoria, com palavras que vão persuadir alguém, mas sim com a demonstração do poder do Espírito Santo. E esse poder não é só coisa sobrenatural, porque muitas vezes a gente está no nosso quarto orando pelo sobrenatural, achando que vai cair uma bola de fogo no nosso quarto. Não. O sobrenatural de Cristo acontece de forma maior quando nós somos libertos dos nossos vícios, quando somos libertos das nossas vontades. Esse é o maior sobrenatural, porque se dependesse de mim, eu nunca ia chegar até Cristo. O ser humano não tem condição nenhuma de, por si próprio, decidir ir até Cristo. Começa a olhar para você mesmo agora e fala assim: será que eu, sozinho, sem a ação de Deus na minha vida, eu conseguiria chegar até Cristo? Eu conseguiria eu mesmo dizer, eu quero Cristo, eu tomar essa decisão, sem a ação do Espírito Santo, sem a ação de Deus, mas eu falar assim, Tuco, estou tomando essa decisão por conta própria. É impossível, porque por mais que a gente ache que a gente tem essa liberdade de decisão, por mais que a gente ache que a gente é livre, e a gente acha que a gente faz o que quer, como eu já disse antes, aquele que acha que faz o que quer, é escravo dos próprios desejos, é escravo do que quer, e não consegue abandonar o que ele quer. Mas só Deus pode libertar aquilo do que você quer, e te levar na direção do que Ele quer. E esse é o grande dilema do livre-arbítrio, porque a gente acha que no começo é uma decisão nossa, que no começo foi a gente que decidiu por Cristo, mas se não fosse Cristo, nós nunca íamos chegar até Deus. Existe um testemunho de um pastor, ele já veio aqui na nossa igreja, inclusive, o pastor Lipão, e ele, a adolescência dele inteira, até os 17 anos, ele viveu uma vida de promiscuidade total. E o pai dele era pastor, e ele vivia nessa vida, conhecendo a palavra. Ele estava um dia com uns amigos aprontando, ele tinha uma namorada, e essa namorada dele caiu possessa do lado dele, começou a falar grosso, e naquele momento que ele viu aquilo, ele ligou para o pai dele foi lá, socorreu ele chorando, colocou ele no quarto, ele falou, filho, fala tudo o que você tem que falar para Deus, porque ele entrou em desespero, e ele disse que ele teve uma consciência de pecado, e que ele precisava se arrepender. E naquele momento ele achou que foi ele que tomou essa decisão de se arrepender. Mas na verdade, foi Deus usando aquele momento para produzir arrependimento no coração dele. E se não fosse Deus, ele nunca teria escolhido por Cristo. O terceiro indicador são indicadores proféticos. Esse indicador espiritual quer dizer que estamos prestes a testemunhar um grande avivamento, e esse testemunho profético se encontra na Bíblia, em Joel 2, do capítulo 28 até o 32. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Joel capítulo 2, versículo 28. Quem achar, fala um amém aí. Amém? Tem um livro na Bíblia que chama Joel, para quem não sabe. Joel, capítulo 2, versículo 28. Achou? Vou ler. Diz assim,
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Nessa passagem, Deus diz que derramará o seu espírito em toda a carne durante esse período de tempo. E quando Pedro ele cita essa passagem lá em Atos 2, ele não fazia ideia que esse período que ele inaugurou ia durar 2000 anos. E se essa passagem era verdade no primeiro século, ela é muito mais verdade nos dias de hoje. Outra passagem importante está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. São esses três indicadores que apontam para esse grande novo despertar. Indicador sociológico, estamos vivendo em período de crise, a maior crise que a gente já viveu em anos. Crise na saúde, crise na política, crise na educação, crise na família. O povo está indo contra Deus enquanto Deus quer atrair seu povo, e isso uma hora vai se chocar. O segundo grande indicador é o indicador espiritual. A igreja tem buscado isso. E o terceiro grande indicador é o indicador profético. Deus nos promete isso. Nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, houve um terremoto que se chama Loma Pietra, em São Francisco. E esse terremoto aconteceu da mesma forma que eu falei que o terremoto do meu amigo aconteceu. Ele aconteceu e devastou uma grande parte da região de São Francisco. Pessoas perderam casas, famílias, etc. E falaram que em breve viria um terremoto maior, mais forte. Então, a população começou a se preparar, a população começou a se equipar, a população começou a reabastecer suas casas com alimento, começou a ficar atento para um terremoto que viria. Porém, foi passando os anos, e eles começaram a tirar a atenção e a vigilância sobre essas coisas. Então, não começaram mais a armazenar alimento. Enfim, esqueceram que um grande terremoto aconteceria, e eles se desprepararam. A igreja tem feito o mesmo. Na história da igreja, existem muitos indicadores que apontam para esse grande terremoto, mas a igreja tem se despreparado, a igreja não está mais vigilante, a igreja não está mais buscando se preparar. Porém, a notícia que eu tenho é que esse terremoto acontecerá em breve. E a grande pergunta é: a igreja vai estar preparada? Porque na Reforma Protestante, a igreja achou que estava preparada, mas não estava. Ou então no Movimento Jesus, a igreja achou que estava preparada, mas não estava. Porque, como eu já disse para vocês, no Movimento Jesus, a maioria das pessoas que se converteram naquela época era pessoal da filosofia hippie. Os caras com cabelo grande, menina que não usava sutiã, os caras meio sujos. Eles se converteram e a igreja não estava preparada para receber eles e falavam: vocês têm que se vestir igual a gente, vocês têm que falar igual a gente, vocês têm que cortar esse cabelo, vocês têm que se limpar, porque se não for assim, não pode. E eles perderam essa geração. Porque quando esse grande terremoto acontecer, pessoas diferentes vão entrar aqui dentro. E nós temos que estar preparados para receber essa galera. Eu queria chamar a banda já para subir aqui. Esse grande terremoto, ele está para acontecer. Como eu falei sobre a vontade de Deus de salvar alguém, eu
gostaria de usar como exemplo a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, a vida inteira dele, ele viveu uma vida de idolatria, buscando outros deuses e adorando a si próprio. E Daniel viveu junto com ele, quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Estava lá. E através da vida de Daniel, Nabucodonosor, ele enxerga várias maravilhas que Deus fazia através de Daniel. Ele livrou Daniel da fornalha, ele deu revelação de sonhos a Daniel, os sonhos do rei. E Nabucodonosor via isso, via na frente dele isso. Só que ele nunca se submeteu ao governo de Deus. Ele estava sempre olhando para ele mesmo. Porém, a partir desse momento que Deus decide salvar Nabucodonosor, Deus leva ele no estado mais miserável da vida dele. Uma doença chega na vida de Nabucodonosor. E essa doença tem um nome, eu não lembro qual agora, mas que ele começa a se comportar como um animal. Então ele sai do palácio, vai para o orvalho onde ele era, a chuva caía sobre ele, ele ficava fedendo e se comportava como um animal. E é quando ele está nesse momento deplorável da vida dele, que ele lembra que existe um Deus que podia libertar ele daquele lugar. A questão é que para Deus salvar Nabucodonosor, precisou levar ele num estado de miséria, para ele se comportar como um animal. Aí sim, ele se submete ao senhorio desse Deus soberano. E eu acredito que Deus tem feito o mesmo com muitas pessoas e com a nossa própria nação. Deus, ele tem nos levado ao nosso momento de maior crise, para enfim a gente perceber que só Ele pode nos libertar. E não nos libertar deste mundo, mas nos libertar da morte. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Quando eu falo ser liberto da morte, a palavra de Deus diz que nós nascemos, fomos concebidos no pecado. Não há nada de bom que vem da gente. O ser humano não produz nada de bom. E a nossa sociedade é resultado disso. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em pecado. Morto não fala, morto não anda, morto não toma decisão, morto não pensa, morto não faz nada. Ele só está morto em pecado. Então não há nada que a gente possa fazer para sair do pecado. Não tem nada. Eu não consigo fazer nada para sair do pecado. Mas então é revelada uma justiça mais poderosa que o pecado. E quando essa justiça é revelada, vem junto com ela uma lei. Só que essa lei não é para nos tornar a gente um pouco mais justos, um pouco melhor na sociedade, ou então me sentir bem e falar que eu me comporto igual crente, me sinto crente, me visto igual crente porque eu sigo essa lei. Essa lei, ela vem justamente para dizer que ninguém vai ser declarado justo confiando em cumprir a lei, mas seremos justificados quando confiarmos no poder da morte de Jesus Cristo, porque essa lei, ela vem para dizer assim: ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue cumprir a lei, mas Cristo vem para morrer e a lei foi cumprida na morte dele. Então, a partir desse momento, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós não somos salvos porque a gente segue a lei certinho, porque a gente anda certinho, porque a gente faz tudo certinho, direitinho, não. Nós somos salvos porque a lei foi cumprida em Jesus Cristo. E porque nós cremos em Jesus Cristo, Ele nos dá a capacidade de cumprir essa lei. Nós não somos salvos porque cumprimos ela, nós somos salvos, a partir daí nós conseguimos cumprir ela, porque a morte de Cristo nos deu vida. Nós não estamos mais mortos em pecado, mas nós estamos vivos em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo era infiel, agora é fiel. Aquele que está em Cristo mentia, agora é uma pessoa que não mente mais. Aquele que era fiel era injusto nos negócios, agora é um homem justo diante de Deus, porque antes ele estava morto em pecado, mas agora Deus trouxe vida para ele.
A grande questão é que nós não iremos conseguir essa nova vida sem que Deus faça uma obra na nossa nação antes e na sua vida. Assim como Ele fez com Nabucodonosor, que levou ele no momento de maior crise, às vezes Ele quer fazer isso com você. A palavra de Deus diz que fique contente quando você passar por muitas provações, porque é isso que vai produzir uma fé perseverante no seu coração. Amém? Antes da banda tocar, eu queria fazer uma oração. E eu queria, nessa oração, orar para que a gente consiga suportar essas tensões que estão indo contra a vontade de Deus, aguardando esse choque que vai acontecer com as coisas que acontecem de acordo com a vontade de Deus, e que nós possamos aguardar por esse grande terremoto na nossa nação, esse grande novo despertar na nossa nação. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos restaura, que nos traz libertação e nos traz vida, Deus. Pai, nesse momento eu quero pedir que o Senhor produza uma fé em nosso coração, uma fé perseverante, Deus, uma fé que vai aguentar as tensões desse mundo, as revoltas políticas, revoltas sociais, revoltas morais, culturais, aguardando ansiosamente por esse novo grande despertar, Deus. Pai, assim como o Senhor fez um dia na igreja primitiva, onde aqueceu o coração de pessoas para levar essa nova vida, assim como o Senhor fez na reforma protestante, que restaurou a vida do povo através da palavra, nós pedimos que o Senhor faça isso através de nós, para a nossa sociedade, para a nossa nação. Nós pedimos que o Senhor produza essa fé perseverante em nosso coração, uma fé que não vai se abalar com as tensões que vêm ocorrendo no nosso mundo, porque nós sabemos que todas as coisas estão agindo conforme a Tua vontade, para o bem daqueles que Te amam, Pai. Por isso eu peço, Deus, guarda o nosso coração até o dia final, Pai. Em nome de Jesus. Amém.